Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar de um livro importante do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Lucas, um dos evangelhos mais lindos que relatam para nós a vida e as ações de Jesus. Evangelho segundo São Lucas. Esse evangelho foi escrito pelo ano 85 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, onde morava Maria, mãe de Jesus, com João Evangelista. Lucas foi lá entrevistar Maria e outras pessoas que conheceram Jesus, como ele diz no prólogo. Ele endereça esse evangelho a Teófilo, Teo, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus. Pode ser uma pessoa mesmo verídica que recebeu o evangelho e também todo cristão que acolhe a palavra de Deus. No capítulo 1, versículos de 1 a 3, Lucas diz: Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Essas testemunhas podem ter sido a própria Maria, o João Evangelista, outros apóstolos, Madalena, Zaqueu e assim por diante. Então ele escreve lá pelos anos 85 depois de Cristo e em grego. O evangelho foi escrito em grego. E é interessante observar esta presença forte aí desse testemunho que Lucas faz questão de dizer, né? Entrevistei pessoas, pesquisei. Lucas é muito conhecido pelo aquele romance best-seller famoso, Médico de Homens e de Almas, da escritora Taylor Cadwell. Não sei se vocês já leram, um romance muito bonito. Lá nós temos a história de Lucas contada de maneira, claro, romanceada, mas interessante para conhecermos um pouco esse homem que era médico e não era apóstolo de Jesus, não conheceu provavelmente Jesus, mas conheceu essas testemunhas da palavra. É um evangelho muito forte, o de Lucas. Ele pode ser chamado também de evangelho da libertação, do universalismo da salvação. Cristo vem libertar as pessoas do pecado, da morte, do sofrimento, resgatar a integridade de cada pessoa. E é um evangelho também que é para todas as pessoas, como os Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas e é endereçado ao mesmo Teófilo. A mensagem de Jesus chega não só aos judeus, mas também aos pagãos. A mensagem de salvação para os pagãos. É o evangelho da paixão do Senhor. É um dos primeiros relatos da paixão de Cristo. De maneira surpreendente, Jesus misericordioso. É o evangelho da alegria, um termo que aparece muito no evangelho. É o evangelho da misericórdia. Jesus tem compaixão daqueles que encontra pelo caminho. É o evangelho da pobreza, da presença da mulher. A mulher tem um destaque muito forte no evangelho. É interessante nesse evangelho da pobreza que Jesus em Lucas nasce no meio dos pobres, lá junto dos pastores, e morre no meio dos pobres. Dois malfeitores pregados na cruz. E ele entra de mãos dadas no céu com um ladrão arrependido. Então ele carrega o pobre consigo, né? Ele leva o sofredor com ele. Essa misericórdia está principalmente nas parábolas do capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo. Tem textos que são só de Lucas, como este do filho pródigo, do bom samaritano, da mulher pecadora que entra na casa e unge os pés de Jesus com perfume, da infância de Jesus, principalmente aí os relatos em que Lucas narra a anunciação, o nascimento de Jesus, a visita de Maria, sua prima Santa Isabel, o momento em que Simeão profetiza que Jesus será a luz das nações. Então, é um evangelho muito bonito. É uma opção também de começar a ler a Sagrada Escritura pelo Evangelho de Lucas. Então vamos passar um olhar sobre esse evangelho, né? No capítulo 1,
versículo 5, nós temos o início do nascimento e vida oculta de João Batista e de Jesus. Os 4 primeiros versículos são aí considerados o prólogo. Depois dessa primeira parte são os acontecimentos anteriores ao nascimento de João Batista e depois de Jesus. O pai de João Batista chamava-se Zacarias, a sua mãe Isabel era estéril, e ele um dia estava rezando no templo do Senhor e o anjo Gabriel aparece a ele e diz que ele vai ser o pai do precursor. Ele como que duvida e o anjo fala: porque você não acreditou, ficarás mudo até o nascimento do menino. Então é interessante essa passagem. E Isabel concebe, depois disso, ela agradece ao Senhor, né, por olhar para a sua humilhação diante das outras mulheres. No versículo 26 ao 38, nós temos a belíssima passagem da anunciação do Senhor. A Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eis, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então o anjo entra onde Maria está, no recôndito do seu coração, e anuncia que ela será a mãe do Senhor. Olha a alegria, né? Alegra-te, cheia de graça. E ela então acolhe essa mensagem de salvação para todos os povos, porque para Deus nada é impossível. Depois temos Maria visitando Isabel, a mãe de João Batista, e Isabel se alegra por Maria trazer o Salvador em seu seio. Novamente a presença da alegria do Espírito Santo, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, diz Isabel, lá no versículo 42. Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Até o próprio João Batista se alegrou no ventre de Isabel, versículo 44. E Maria então canta ao Senhor um Magnificat. Vai do versículo 46 ao 55. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então é interessante nós lermos o Evangelho com essas palavras-chave na cabeça, né? Misericórdia, alegria, libertação, salvação, o protagonismo das mulheres. Depois tem o nascimento de João Batista, em que a vizinhança toda de Ain Carim, que era a cidade na Judéia onde moravam os pais de João Batista, vem se alegrar com Isabel e Zacarias. E Zacarias, ao receber a criança nos braços, destrava sua língua e ele canta a glória do Senhor
num canto belíssimo chamado Magnificat, versículos 67 ao 79. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o servamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Só tudo isso no capítulo 1. Quanta riqueza, quanta beleza do Antigo Testamento, né, para o Novo. Esses patriarcas cantando a salvação de Deus que vem em Jesus. Capítulo 2, o nascimento do Senhor, também um trecho muito bonito, em que os anjos se revelam aos pastores, e os pastores vão até o presépio, onde nasceu o menino Jesus, e Maria guardava tudo no seu coração. No versículo 15 do capítulo 2, quando os anjos deixaram os pastores em direção ao céu, eles disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16 e 19, até o 19, até o 20. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que o ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes fora dito. Então depois nós temos a circuncisão do menino. Maria e José levam o menino ao templo para ser apresentado ao Senhor, e ali um velho, um Simeão, que representa o Antigo Testamento, já era muito idoso, ele toma o menino nos braços, cheios do Espírito Santo, ele canta um cântico chamado Nunc Dimittis. Agora, versículo 29 ao 32. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Então é interessante, o cântico de Maria, chamado Magnificat, ele é cantado na igreja no momento das vésperas, ao entardecer. O canto Benedictus, que é o canto de Zacarias, é cantado nas laudes, quando amanhece o dia, Cristo, luz do mundo. E o Nunc Dimittis é cantado no momento do repouso, nas completas, que é uma oração da noite para o descanso, representando então esse Simeão na velhice, pode descansar porque durante o dia viu a salvação do Senhor. Também é o Antigo Testamento que está cantando aqui, né? Eu vi a salvação, a promessa de Deus se realizando em Jesus. E o Simeão diz que a Maria será dada uma espada, né, para transpassar a sua alma. Já temos o toque aí da paixão, esse sofrimento futuro de Jesus para a salvação da humanidade. Tem também uma profetisa chamada Ana, que estava lá no templo e louva a Deus pelo menino. Depois a vida oculta de Jesus em Nazaré, que é um mistério, né? Jesus vai para Nazaré com seus pais, cresce e torna-se robusto, enche-se de sabedoria, e a graça de Deus está com ele. O capítulo 2, versículo 40. Então nós temos várias coisas importantes aqui. Jesus presente aí em Nazaré. Segundo Mateus, eles fugiram para o Egito. Em Lucas, fala que eles retornam para Nazaré, uma discordância. Mas certamente eles foram para o Egito, ficaram lá uns 10 anos por aí, depois voltaram para Nazaré.
Dentre esse período, lá pelos 12 anos, tem um outro texto aqui, do versículo 41 ao 49, em que Jesus aparece com os pais em Jerusalém quando ele tinha 12 anos, e ele senta entre os doutores da lei para discutir a lei antiga. Então ele é o sábio, a sabedoria plena, e se perde dos pais durante 3 dias. Os pais ficam aflitos até encontrá-lo novamente e o repreender. Maria disse a Jesus, no versículo 48, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Eu li do 48b ao 50. Então aqui nós já temos quantas coisas importantes, né? Essa presença de Jesus, que é o Senhor, que conhece a lei antiga e a interpreta. Depois, ainda um trecho, versículos 51 a 52, para terminar o capítulo 2. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Ela deve ter dito isto para Lucas, né? E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aí nós temos uma lacuna na vida de Jesus, que é a vida oculta, que é dos 12 até os 30 anos. Não sabemos por onde Jesus andou. Aí existem várias teorias, né, várias questões, ou se ele ficou em Nazaré trabalhando com o pai como carpinteiro, ou se ele percorreu a Índia, a China, tem várias coisas assim, não sabemos. Nos evangelhos apócrifos, que eu ainda não li, certamente tem alguma coisa, né? Por onde andou Jesus nesse período. No capítulo 3, nós temos a segunda parte do evangelho, que é a preparação do ministério de Jesus. Daí nós vamos ter a pregação de João Batista, à beira do Jordão, o batismo de conversão, a prisão de João Batista, o batismo de Jesus, uma genealogia de Jesus, em que Lucas traz grandes nomes do Antigo Testamento. Capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, que também é interessante. Ele vence o tentador, o inimigo, né, com a palavra de Deus. Ele vence o diabo, né, lá no deserto. Jesus cheio do Espírito Santo. Do capítulo 4, versículo 14, nós temos o ministério de Jesus na Galileia, que ele começa a sua pregação, e um trecho interessante, ele está na sinagoga de Nazaré, abre o livro do profeta Isaías, lá com os doutores da lei, e lê esse trecho do livro do profeta Isaías, que está no versículo 61, 1 a 2 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então Jesus tem esse poder de libertação, né? Ele assume a missão do servo sofredor. Está em Lucas 4, 18. Ele enrola o livro, todos olhavam para ele, ele diz, hoje se cumpriu esta palavra que acabaste de ouvir, essa palavra da Escritura. Então ele é o cumprimento da Escritura, né? Está agora no presente, no hoje, a salvação acontecendo. É ele o cumprimento desta profecia antiga. Isso é muito interessante, né? Jesus lendo o Antigo Testamento, interpretando e atualizando. É nele que se realiza tudo aquilo que o povo de Israel confiou e esperou. As pessoas ali não aceitaram isso e tentaram jogá-lo num precipício. Aí tem uns mistérios bíblicos, né? Versículo 30, ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu o seu caminho. Então Jesus tem um longo caminho a fazer. E ele vence essas pessoas já aqui, não sabemos como, né? A força de Deus, o olhar de ira de Jesus, não sabemos. Mas ele vence os inimigos porque ele tem um caminho. E em Lucas isso é importante. Jesus faz um longo caminho da Galileia até Jerusalém. De Jerusalém para o mundo surge elevada a palavra. Jerusalém é um centro, é um polo de onde a palavra se espalha pelo mundo. Em Lucas, Jesus vai fazer esse longo percurso. Parece que só uma vez na sua missão. Embora sabemos pelo Evangelho de João e outros que ele foi várias vezes a Jerusalém para a festa da Páscoa, como era costume entre os judeus. Jesus começa a ensinar em Cafarnaum, curar as pessoas doentes, curar das enfermidades, e percorrendo ali aquela região da Galileia, e depois entra também na Judéia.
Capítulo 5, conversão dos primeiros discípulos, cura de um leproso, cura de um paralítico, que tem também em Marcos e Mateus. A vocação de Levi, refeição com os pecadores na casa de Levi, discussão sobre o jejum. Capítulo 6, as espigas arrancadas, cura de um homem da mão atrofiada, a escolha dos 12 apóstolos. Vou ler esse trecho que é interessante, capítulo 6, 12 a 16. Quem eram os apóstolos, né? Naqueles dias ele foi à montanha para orar. Isso é forte em Lucas. Jesus está sempre no deserto, na montanha, que é lugar da presença de Deus, sempre a sós buscando a oração. E passou a noite inteira em oração a Deus. A noite é o momento da oração, do encontro com o Pai. Antes de momentos assim decisivos, ele sempre busca a oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12. Olha, as 12 tribos de Israel, né? Aqui é as novas tribos, aos quais deu o nome de apóstolos, mensageiros da palavra. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Então é a nova Israel, né? O novo Israel, as novas tribos, os filhos de Jacó, agora são renovados aqui nesses discípulos de Jesus. O 12 é um número que significa totalidade, é um número simbólico. As multidões seguem Jesus. Aqui tem um discurso das bem-aventuranças que é menor, e ao contrário temos também o ai de vós. Ele fala: bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos. Bem-aventurados os que agora tendes fome, ai de vós que agora estáis saciados. Bem-aventurados os que chorais, ai de vós que agora rides. Bem-aventurados quando sois perseguidos e vos odeiam por minha causa. Ai de vós quando todos vos louvam, quando todos honram o teu nome. Então é interessante, e é um discurso feito na planície em Lucas e não na montanha. Fala do amor aos inimigos, amar os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E tem a regra de ouro, né, que é antiga, que está aqui no capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então essa mensagem de Jesus, de fraternidade, de amor aos inimigos, ela é revolucionária, mas esta lei aqui da regra de ouro, ela é antiga. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Misericórdia e gratuidade, versículo 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Muito bonito isso, né? Versículo 37. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Muito bonito. Depois, no capítulo 7, nós temos cura do servo de um centurião. Ressurreição do filho da viúva de Naim. É um texto só de Lucas, capítulo 7, 11 ao 17. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levava a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido. Isso é forte em Lucas. Jesus se comove com a dor do outro. Ele se compadece, ele se põe no lugar do irmão. E disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Essa visita de Deus em Jesus, essa é muito forte em Lucas. Lá, Zacarias já canta: Deus visita o seu povo com a salvação. E aqui o povo também reconhece, né, que Jesus é a visita de Deus para trazer o bem e a paz. Ainda no capítulo 7, João Batista envia discípulos para perguntar a Jesus: és tu o Messias ou devemos esperar por outro? Isso aqui João faz para educar os discípulos, não que João precisasse uma resposta. Ele mesmo apontou Jesus no segundo evangelho de São João. João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A pecadora perdoada é um texto também de Lucas muito bonito, né? Capítulo 7, 36 ao 50. É o texto que me abriu para conhecer Jesus. E é só de Lucas esse texto. Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, e cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo, ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça, ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: Teus pecados estão perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Tua fé te salvou, vai em paz. Então, essa presença das mulheres é muito forte no Evangelho de Lucas. E já no capítulo 8 ele fala de outras mulheres que seguem Jesus, como Maria Madalena, Joana, Susana e outras. Parábola do semeador e outras parábolas no capítulo 8. A tempestade acalmada, Jesus acalma o mar. Muito bonito isto. O endemoniado Geraseno, aquele da região além do mar da Galileia, Jesus o cura. Cura da hemorroíça e a ressurreição da filha de Jairo. Capítulo 9, missão dos 12 apóstolos. Herodes e Jesus. Herodes queria conhecer Jesus e perguntava, né, aqui no versículo 8, no versículo 9 do capítulo 9, quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas, e queria vê-lo, queria ver Jesus. Isso vai acontecer lá no momento da paixão. É o único que relata que Jesus encontrou, foi levado a Herodes, e Jesus ficou em silêncio. Como fala Inácio Larrañaga lá no livro Pobre de Nazaré, que certamente Jesus o viu várias vezes à distância. Multiplicação dos pães, volta dos apóstolos da missão, profissão de fé de Pedro, ele diz, né, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro anúncio da paixão, condições para seguir Jesus, a vinda do reino, a transfiguração, o endemoniado epilético. Segundo anúncio da paixão, quem é o maior no reino de Deus? O maior é aquele que serve. Depois nós temos uma parte 4 que começa no versículo 51 do capítulo 9, que é uma subida para Jerusalém. Aí é o tema do caminho. Jesus vai caminhar para a cidade santa. Vai à frente, buscando a paixão, e os discípulos vão atrás como seguidores do Mestre. Aqui, olha, versículo 51. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Por que essa palavra assunção aqui, né? E diz assunção ou arrebatamento de Jesus, que deveria ser elevado aos céus. Compreende os últimos dias de seu destino de sofrimento e os primeiros dias de seu destino glorioso, paixão, morte, ressurreição e ascensão. João empregará para o mesmo conjunto o termo mais teológico, glorificado. A crucifixão será para ele uma elevação. Então estava chegando os dias da assunção, da glorificação, da elevação de Jesus ao Pai pela cruz, pelo sofrimento.
Ainda no capítulo 9, exigências da vocação apostólica. Capítulo 10, missão dos 72 discípulos, um texto importante. O evangelho é pregado aos simples, aos pequeninos. Jesus louva o Pai pela palavra ser revelada aos pequeninos. O grande mandamento de amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a sua alma e ao próximo como a si mesmo. E no capítulo 10, a belíssima parábola do bom samaritano. Capítulo 10, 29 ao 37. Ele, porém, querendo se justificar, ou melhor, versículo 25. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Belíssima passagem. Esse homem que tinha tudo para se afastar do judeu, ele era um samaritano, o samaritano não se dava com os judeus, ele se aproxima, cuida, cura as feridas, olha para o próximo, à margem, à beira do caminho, leva à hospedaria e se compromete na volta a pagar o que foi gasto. É um verdadeiro amor, amar o diferente de outra raça e assim por diante. Jesus sempre passava na cidade de Betânia, casa de Marta e Maria, aparece também aqui no Evangelho, e Maria sempre sentava aos pés do Senhor para escutar a palavra. Depois nós temos a oração do Pai Nosso, capítulo 11, versículo 1 a 4. Estando num certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Pai Nosso surge dentro desse contexto de oração. Jesus está rezando e a maneira como ele reza impressiona os discípulos. Depois, o amigo importuno, eficácia da oração. Jesus e os demônios da época. Jesus age em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. O reino de Deus já está presente, ele age no Espírito Santo. E as pessoas questionavam essa ação bondosa de Jesus, atribuindo ao mal. Ele fala: não, é em nome de Deus que eu ajo. A verdadeira bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Jesus está pregando, uma mulher grita: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ele fala: não, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam, como Maria ouviu e observou. E vários outros textos contra os fariseus, ainda no capítulo 11. No 12, ele convida os discípulos a não ter medo, a não guardar, entesourar coisas para si mesmos e abandonar-se à providência de Deus. Texto lindo que eu quero ler também, está no capítulo 12, 22 ao 32. Depois disse a seus discípulos: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta.
Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje, amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Amo essa passagem, né? Confiar na misericórdia e na providência de Deus. Jesus está diante da paixão novamente, né? Pronto aí para entrar no sofrimento e na cruz. Capítulo 13, cura uma mulher encurvada, convida ao arrependimento. A parábola da figueira estéril, aquela figueira que não deu frutos, e o homem então aduba para que ela dê fruto no futuro, nessa esperança que Deus tem. Outras parábolas do grão de mostarda, do fermento, da porta estreita, chama Herodes de raposa, palavras sobre Jerusalém, capítulo 13, versículo 34, acho tão lindo isso aqui, ao 35. Ele vê Jerusalém ao longe e lamenta: Jerusalém, Jerusalém, que matou os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha, recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada, sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14, cura um homem hidrópico num dia de sábado. Jesus fala dos convidados para o banquete do reino, convidar os coxos, os aleijados, porque eles não têm com que pagar, renúncia aos bens para poder alcançar o reino dos céus. E no capítulo 15, que é o coração do Evangelho de Lucas, as parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, a da dracma perdida, que é um dinheiro, e a do filho pródigo. Isso aqui é muito bonito, né? Que pulsa verdadeiramente, vamos dizer assim, aquilo que Jesus veio pregar, a misericórdia de Deus, Deus que vem ao encontro do pecador. Ele se alegra quando uma ovelha é encontrada. Alegrai-vos comigo, o pastor diz, capítulo 15, versículo 6, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois a mulher que encontra sua moeda perdida convida as vizinhas para se alegrar com ela. E depois essa parábola do Pai misericordioso. Do versículo 11 até o versículo 32. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se como um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças.
Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Aqui é o único momento em que Deus, na figura deste pai, corre ao encontro do pecador. Lá no Gênesis, Adão não se arrependeu, escondeu de Deus na brisa da tarde, quando Deus passeava pelo jardim. Aqui, quando o filho vem, de longe o pai o avista e corre ao seu encontro, não pergunta quais eram os pecados, mas lhe restitui a dignidade. O amor é a misericórdia de Deus. Deus que resgata o filho amado. Muito lindo. Mais parábolas no capítulo 16, a parábola do rico mau e do pobre Lázaro, que o Lázaro ficava na porta do rico, mendigando, e o rico jogava as migalhas para ele. Os dois morreram, e vem uma parábola escatológica. Lá no céu, o Lázaro está no seio de Abraão, ele que aqui na terra sofreu tanto, e o rico nas chamas. E aí, Abraão fala para Lázaro, para o rico, né? O rico fala: pai Abraão, que Lázaro molhe o dedo na água, eu estou com sede. Aí o Abraão fala: há um abismo tão grande agora, nem que se aqui do céu descesse uns anjos, falassem com a sua família, eles se converteriam. Há um abismo entre nós. Então quer dizer que você fez o mal na terra, agora você está longe da graça de Deus. E o Lázaro, que sofreu tanto, agora está na bem-aventurança. Capítulo 17, o escândalo aos pequenos. Jesus condena isso. Questão da correção fraterna. 10 leprosos que são curados, um só volta para agradecer a Jesus. Aí começa já no capítulo 17, discursos escatológicos, do dia da vinda do Filho do Homem. Jesus voltará uma segunda vez. Capítulo 18, o juiz iníquo e a viúva inoportuna. Uma viúva que ficava sempre pedindo que o juiz fizesse justiça a ela. Daí um dia ele cansa de tanto ela pedir e faz justiça. E Jesus fala: assim também é a oração. Quanto mais você rezar e insistir, Deus atende. Ainda no capítulo 18 tem uma parábola belíssima, do versículo 9 ao 14, o fariseu e o publicano, que é só de Lucas também. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A verdadeira oração não é julgar o outro, mas é se colocar como nós somos diante de Deus, é nos colocarmos como somos diante de Deus. Jesus e as criancinhas, também é bonito isso, versículo 15 a 17. Traziam-lhe até mesmo as crianças para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Perigo das riquezas e assim por diante. Terceiro anúncio da paixão é o cego de Jericó, que eu li aquele trecho lá em Mateus, está aqui também, né? Esse homem que grita e ele pede a Jesus para ver novamente. Depois, capítulo 19, uma outra passagem que é só de Lucas, versículo 1 a 10, Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura.
Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Sicômoro é uma árvore. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A questão da salvação para todos aparece muito no Evangelho. Jesus vem trazer salvação. E assim, a partir do versículo 28, nós temos o ministério de Jesus em Jerusalém. No capítulo 19, ainda algumas parábolas, como a dos talentos escondidos e assim por diante. No ministério de Jesus em Jerusalém, nós temos a entrada de Jesus na Cidade Santa e os conflitos internos lá na cidade, com os vendilhões. Capítulo 20, algumas parábolas, a dos vinhateiros homicidas que mataram o filho do dono da vinha. Ele conta esta parábola para criticar os judeus. Deveriam receber o Filho de Deus amado, mas o rejeitam. O tributo que deve ser pago a César, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A questão da ressurreição dos mortos. Jesus é filho e senhor de Davi. Jesus e os escribas. Capítulo 21, a oferta da viúva, a viúva que ofertou aquela moedinha, a única que ela tinha, ofertou a Deus. E assim por diante. A parábola da figueira, vigiar para não ser surpreendido quando Jesus voltar. E o capítulo 21 termina, versículo 37 a 38. Durante o dia ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras. Então a última semana de Jesus em Jerusalém ela é passada em oração à noite, segundo Lucas. E todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. É a palavra de Jesus que chega. E aí nós temos então capítulo 22, que é a sexta parte do Evangelho, até o capítulo 23, que é a paixão. Em Lucas, Jesus permanece como aquele que traz misericórdia. É um texto muito interessante. Ele enfrenta a conspiração, a traição de Judas, tem a preparação da ceia judaica, ocorre a ceia em que ele entrega seu corpo e sangue como alimento e bebida, instituição da Eucaristia anuncia a traição de Judas, quem é o maior no reino dos céus. Nós temos a paixão sacramental de Jesus, que ele entrega seu corpo e sangue. Temos a paixão interior de Jesus, a agonia, no Monte das Oliveiras, em que ele sua sangue. É interessante essa passagem, capítulo 22, versículo 39 ao 46. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para não entrardes em tentação. A importância da oração no momento da dor. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Só Lucas diz isso. E cheio de angústia, isso aqui está em Lucas, acho que Mateus também diz. E cheio de angústia orava com mais insistência ainda, e o suor lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Isso aqui que é só de Lucas. O anjo aparece em outros textos também. É o sangue, se suar sangue. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então a oração é forte aqui no momento da paixão. Então existe essa paixão sacramental na ceia, entrega o corpo e o sangue, paixão interior, sofrimento íntimo de Jesus, e paixão física, que começa então com a prisão de Jesus, negações de Pedro, primeiros ultrajes, Jesus diante do Sinédrio, capítulo 23, Jesus diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes, que é só de Lucas isso, versículo 8 a 12, Herodes pergunta quem ele fica em silêncio. Depois Jesus novamente diante de Pilatos, Jesus a caminho do Calvário, ele encontra as mulheres chorando, isso também é de Lucas. Há um homem chamado Simão de Cirene que o ajuda a carregar a cruz. A crucifixão, versículo 33. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda.
Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Capítulo 23, 33 ao 34. Então, Jesus orando por aqueles que o matavam. O bom ladrão, que é um dos malfeitores, versículo 39 a 43. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. E Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É a oração deste homem, né? Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vieres com teu reino, que obtenha a salvação espiritual de Jesus. Ele quer, hoje, né, estarás comigo no paraíso. Temos a morte de Jesus. Jesus chega ao fim, rezando. Então, capítulo 23, 44 a 46. Era já mais ou menos a hora sexta, quando houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Jesus morre rezando. O sepultamento, o capítulo 24, após a ressurreição. Aqui nós temos também passagens muito bonitas. O sepulcro vazio, em que as mulheres vão ao túmulo, Maria Madalena e outras, e ali aparecem a elas anjos dizendo, né, que Jesus ressuscitou. Por que procurais aquele que vive entre os mortos? Capítulo 24, versículo 6. Versículo 5. Por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas vão recordar isso e passar para os apóstolos. Os apóstolos recebem o anúncio das mulheres, Pedro vai junto ao túmulo e nós temos uma passagem muito bonita que são os 2 discípulos de Emaús, que naquela tarde da paixão estavam voltando para esta aldeia e Jesus põe-se a caminhar com eles. 24, 13 ao 35. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: Que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e distribuiu-o a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?
quando nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Belíssima passagem, a igreja pós-ressurreição, caminhando com Jesus ressuscitado, reconhece Jesus ao partir do pão depois de ser alimentados pela palavra. E essa súplica: permanece conosco, Senhor, já é tarde, já declina o dia. E o coração dos discípulos se abrasa, porque Jesus está com eles. Muito lindo isso aqui. Jesus então aparece aos apóstolos na Galileia e traz a paz a eles, dá últimas recomendações aos discípulos, dizendo: vós sois testemunhas disso tudo. Versículo 48, 49. Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Então essa promessa, né, do Pai de enviar o Paráclito. E termina Lucas, então, já fazendo uma ligação com os Atos, o outro livro dele. Então Lucas tem 24 capítulos, versículos 50 ao 53. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu, a ascensão de Jesus. Eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o Lucas, o Evangelho, tem 24 capítulos. Termina com a ascensão de Jesus aos céus e a missão dos discípulos em Jerusalém. Depois Lucas vai retomar nos Atos dos Apóstolos esse momento da ascensão para falar do início da igreja primitiva. Evangelho maravilhoso em que se revela a misericórdia de Jesus para todos os povos, seu amor e seu perdão a toda a humanidade. Um abraço, até mais.